Olá, seja muito bem-vindo. No nosso bate-papo de hoje, a gente vai fazer a atualização do CPTS, que divulgou o seu relatório atualizado mais fresquinho. Hoje é dia 23 de julho e este relatório que a gente vai conferir junto foi publicado alguns dias atrás, como você está vendo na sua tela. Então vamos combinar o seguinte? Enquanto você vai deixando o seu dedo no like, para me dar aquela moral e se inscrever no canal para não perder nenhuma análise de investimentos por aqui, eu vou entrando de sola no conteúdo, começando aqui com a distribuição de dividendos. Ele pagou no último dia 17 de julho 8 centavos por cota. Isso significa um dividend yield mensal de 0,92%. Antes da gente se aprofundar nos fundamentos, temos que ver se ele passa pelos nossos 3 filtros iniciais, começando com o primeiro deles, que é a quantidade de cotistas. E esse ele passa tranquilamente. Mais de 387 mil investidores possuem cotas do CPTS-11. Beleza, vamos para o segundo filtro. Número de negócios por dia, 26.654. Tranquilo, passa nesse segundo filtro também sem problema algum. Quanto de grana que giram esses negócios todo santo dia na B3? Quase 7 milhões de reais. Então o primeiro, o segundo e o terceiro filtro ele gabarita tranquilamente. Vamos se aprofundar aqui nos fundamentos do CPTS. O relatório mais atualizado nos mostra um valor patrimonial de R$ 8,77 por cota. Hoje é dia 23 de julho, já fechou o pregão, agora já é noite desta terça-feira e hoje, durante a tarde, ele estava sendo cotado a R$ 8,36. Então o que a gente tem aqui? 8,77 é o valor patrimonial, 8,36 é o valor na bolsa, PVP abaixo de 1. Temos um ligeiro desconto. Toda vez que o PVP está abaixo de 1, significa que nós estamos diante de um desconto aqui, tá? E quem investe no CPTS está ganhando dinheiro, sorrindo de orelha a orelha, ou tá meio tristonho porque tá apanhando bastante? Tá sorrindo de orelha a orelha. Aqui na tela você está vendo a rentabilidade do CPTS, junto à rentabilidade do IFIX. Para quem não sabe, IMAB é um índice que acompanha Tesouro e IPCA, bastante tempo, né? 10 anos aí na tela para você. Olha só, o CPTS patrimonial rendeu ao longo de todo esse tempo 193,38%. O CPTS, e é esse que acaba valendo no final das contas, né? Porque é esse o valor de mercado e tal, ele rendeu 176,79. Então, este daqui é o CPTS, digamos, mais realista. Aqui você vai ter a valorização ou desvalorização das cotas da bolsa somado aos dividendos que ele foi distribuindo ao longo de todo esse tempo. 176,79. Ele acaba superando o IFIX, ele supera por uma boa margem de diferença o IFIX. Ele supera o CDI, sim, ele supera também o CDI. Ele acaba perdendo apenas para o IMAB11, que é esse índice que eu acabei de explicar para você. Mas não é demérito do CPTS não, porque se você for botar na ponta do lápis, a maioria absoluta dos fundos imobiliários perde no longo prazo para o IMAB. E aproveitando que a gente está falando de rentabilidade, o CPTS ele investe em CRIs, mas ele também tem fundos imobiliários na sua carteira. Então, o que a gente acabou de ver é a rentabilidade total, tudo que tem dentro do CPTS. Essa daqui é a rentabilidade única e exclusiva dos FIIs que ele investe. É muito importante a gente ver se está valendo a pena, né, eles fazerem essa alocação dentro do portfólio do CPTS em outros fundos imobiliários. Porque se não estiver valendo a pena, é melhor só ficar em CRIs. Está valendo a pena. Tá? Você vê aqui na tela, o azul escuro é a rentabilidade apenas dos FIIs que o CPTS tem dentro da sua carteira. E aqui em azul clarinho é a rentabilidade do IFIX. Então você vê que ele dá uma lavada no IFIX, né? Tem muito daquela polêmica sobre eventuais conflitos de interesse nos FIIs que o fundo investe. Olha, cara, eu sempre falo o seguinte, para você investir em qualquer fundo imobiliário, você tem que confiar na gestão. Se você não confia na gestão, nem vale a pena você colocar seu dinheiro lá. E principalmente quando a gente está falando de fundos imobiliários que a maior parte, ou 100% ou a maior parte, são CRIs, que são os fundos de papel, que é o caso do CPTS, você tem que confiar 2, 3, 4 vezes mais, tá? Porque nenhum investidor vai ficar vendo CRI por CRI, ai, deixa eu ver o contrato desse CRI, deixa eu ver o balanço dessa empresa, não vai.
Você tem mais o que fazer. Você tem a sua profissão, que é a sua principal fonte de renda. E é ali que você tem que focar o seu tempo e essa energia. Porque se for para você ficar o dia inteiro estudando os CRIs que tem dentro do seu fundo imobiliário, cara, vira gestor. Porque é uma tarefa que você faz o dia todo, se quiser fazer bem feito. É por isso que eu falo, confia na gestão, beleza, pode investir. Agora, se você não confia, não fica brigando, dando murro em ponta de faca, simplesmente venda aquelas cotas se você já investiu, ou se você ainda não investiu, passa longe, não bota seu dinheiro lá. Confiança é a base de tudo. Mas e a carteira especificamente de CRIs do CPTS? Tá rendendo bem? Cara, tá inclusive batendo o índice mais difícil de bater no longo prazo, que é o IMAB. Então, se você analisar a rentabilidade apenas da carteira de CRIs desde o início, está em 11,7% ao ano. E já o principal concorrente, que é o IMAB, que você viu ali, que é muito difícil bater no longo prazo, ele ficou em 7,7%. Então você vê que tanto os fundos imobiliários, a carteira de fundos imobiliários do CPTS, está batendo o IFIX no longo prazo, quanto a carteira de CRIs está batendo o IMAB. Maravilha esses dois dados aqui. Então aqui merece uma reflexão sua em relação ao CPTS. Existem várias críticas, e eu acho que o mercado ele só evolui, ele só cresce, ele se fortalece, fica mais robusto quando nós temos críticas construtivas. Aquele pessoal que fica pegando no pé, só por pegar no pé, isso não agrega em nada. Mas quando nós temos críticas construtivas para evolução e mais transparência e para que o mercado fique cada vez melhor, ótimo, super válido. E aí a gente tem que ver se essas críticas fazem sentido para o CPTS, porque resultado ele está entregando, tanto na carteira de fundos imobiliários quanto na carteira de CRIs. Se você acha que consegue encontrar melhores coisas no mercado, show de bola, cara. O dinheiro é seu, você sempre tem que fazer aquilo que você considera melhor para o seu bolso. Mas aqui estão os dados na tela. A gente não fica só com achismo, a gente vai de forma mais pragmática, mais objetiva, com base em dados, com base em fundamentos e não meramente opiniões que não são fundamentadas em dados. Agora vamos falar da brincadeira que não é de criança, mas a Faria Lima adora, inclusive esse é o mais importante para eles, né? Taxa de administração e taxa de gestão, o pessoal da Faria Lima ama e não vive sem isso daqui. Então ele cobra aqui de gestão 1,05 sobre o valor de mercado, taxa de administração 0,10 ao ano também sobre o valor de mercado, e ele não faz a cobrança de taxa de performance. Agora, quanto que isso daqui se traduz em grana? Com base no que foi pago nos últimos 4 trimestres, isso daqui se traduz em 27 milhões e 700 mil reais por ano, que saiu do bolso dos cotistas, porque o patrimônio do fundo é do bolso dos cotistas, para o bolso da Faria Lima. Quando a gente vai para a parte de CRIs, hoje ele está com 49 casos de crédito em carteira, sendo que são 33 devedores distintos. Perfeito. Agora, a principal pergunta é: está tudo certinho, os pagamentos em dia, ou tem calote, tem inadimplência, tá dando problema? Isso é fundamental, não apenas para o CPTS, mas para qualquer fundo imobiliário de papel que você coloca para dentro da sua carteira. Os ativos estão adimplentes, não vai confundir com inadimplente, adimplente em 100%. Isso daqui soa como música aos ouvidos de um investidor de fundos imobiliários de papel. 100% dos ativos adimplentes, já havia sido 100% no mês anterior, então, ó, show de bola. Agora, se tem algo que eu não fico muito confortável, não gosto muito, aí vai depender se você gosta, se você não gosta, é essa estratégia que eles têm de compromissadas. Isso daqui já chegou a dar um resultado, né? Em outras épocas trazia um resultado positivo ao mês, mas já faz um bom tempo que isso acaba sendo um detrator, está puxando a rentabilidade para trás do fundo. Então tem que ver se vale a pena continuar com essa estratégia. Já valeu a pena no passado, é verdade, mas já faz um bom tempo que isso daqui está mais prejudicando do que auxiliando. E os números estão aqui, não nos deixam mentir. Vamos agora dar uma olhada juntos nos resultados mensais do CPTS. Então no mês de junho, mês passado, de receitas 30.326.000.
Teve aqui uma grana que entrou de renda fixa, né, que acaba sendo irrisório, proporcional ao tamanho das receitas. Rendimentos dos CRIs, 15 milhões, quase 16 milhões, né? Essa parte são os rendimentos. Aí a gente tem as negociações dos CRIs, as compras e vendas. Você pode ter lucro ou pode ter prejuízo, né? Então ele acabou tendo um resultado positivo na negociação de 4 milhões 233 mil. E aqui embaixo a gente tem os rendimentos dos FIIs, que ele investe em FIIs, lembra? Que ele tem uma carteira e tal. Aqui é os rendimentos, os dividendos. Entrou 5 milhões 551 mil. E aqui o ganho de capital. Olha, teve um ganho de capital interessante, 4 milhões 459 mil. Beleza, agora a gente vai para a parte chata, mas que não tem como fugir, né? Quer descer pro play e brincar, tem que pagar o ingresso. O ingresso é a taxa, né? Taxa de administração, 241 mil. Taxa de gestão, 2 milhões. Faria Lima sempre satisfeita, sempre feliz, né? Aqui tem imposto sobre o ganho de capital por conta das vendas que foram realizadas com lucro. E aqui vem as despesas financeiras com alavancagem, 2 milhões 638 mil. Qual foi o resultado deste mês? 24 milhões 401. E ele distribuiu quanto? Ele distribuiu 24 milhões 472. Ligeiramente superior ao resultado, né? Inclusive, se você pegar aqui, ó, nesta coluna, é o acumulado de 2024, ele já teve um resultado de 146 milhões 189 mil reais e distribuiu 146 milhões e 200 mil reais. Então tá super equilibrado. E aqui fica uma dica para aquela galera, que eu sei que não é o seu caso, mas tem aquele teu amigo, aquele teu familiar pentelho que sempre fica dizendo que os fundos imobiliários não compensam no longo prazo. Bom, então você tem que falar para ele que as ações também não compensam, né? Porque se você analisar desde que começou o IFIX e comparar com o IBOV, o IFIX teve muito mais retorno e menos volatilidade, que é exatamente o risco-retorno, a lei básica do mercado financeiro. Então, você sempre precisa buscar correr maiores riscos quando você consegue oferir maiores retornos, senão você está assumindo um risco besta, um risco bobo, que é o que aconteceu com as ações brasileiras. Eu não sou contra você investir em ações, mas temos que jogar sempre limpo. E aqui está o histórico de longo prazo. Os fundos imobiliários foi menos volátil e mais rentável que as ações no Brasil. Significa que eu não posso ter ações? Claro que você pode ter ações, mas não se esqueça, os fundos imobiliários, desde que começou o IFIX, foram melhores em relação à performance e tiveram menos risco, menos volatilidade. Qual que é a conclusão da análise sobre o CPTS? É um fundo de papel, a maior parte está em CRIs, mas ele tem também uma boa exposição a fundos imobiliários. Tá dando certo ou não tá dando certo a estratégia? Quando a gente pega aqui a parte de CRIs, que é a mais importante, e compara com IMAB, que é um índice muito difícil de você bater no longo prazo, ele está indo melhor que esse índice. Então, goste ou não, tá dando certo, essa estratégia está trazendo mais retorno. Aqui nós temos a parte dos fundos imobiliários. Comparado com o IFIX, está indo melhor. Então, as duas estratégias estão trazendo mais retorno que os seus índices de referência. Então, contra fatos, não há argumentos. Ah, Rob, mas eu não confio na Capitânia. Então você não investe em nada da Capitânia. Assim como esse mesmo raciocínio vale para qualquer outro fundo imobiliário. Você precisa, antes de mais nada, confiar no trabalho do gestor. Senão, você está simplesmente fazendo uma loucura de botar o seu dinheiro num fundo imobiliário em que você não gosta do gestor e aí ficar reclamando todo santo dia dos caras. Por que você colocou o dinheiro lá em primeiro lugar? Agora tem uma coisa que eu gosto mais do que o CPTS, viu? Primeiro link na descrição ou nos comentários fixados, você clica e vai conhecer a minha consultoria de investimentos. Fique super à vontade para navegar pelo site e conhecer como que ela funciona. Esse vídeo, inclusive, vai te explicar tudinho. Fique à vontade, a casa é sua. Só não se esqueça de uma coisa, clicar nesse botãozinho azul depois, vai abrir essa tela onde você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp com DDD. E depois é só apertar nesse botão azul e pronto. Não precisa se preocupar com mais nada, deixa o resto aqui com a gente. O nosso bate-papo vai ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e a gente tem mais análise de investimento pela frente. Fica aqui junto comigo que tem mais coisa vindo.